Alô, amigos e amigas do programa Cidadania, estamos de volta hoje para abordar um tema de enorme importância e grande impacto e repercussão internacional. O programa Bolsa Família do governo federal, que já atinge agora um número recorde de família, 13 milhões,4 de famílias, e também um volume de recursos que já ultrapassa 16,7 bilhões de reais. Uma série de condicionantes, uma série de aspectos precisam ser melhor conhecidos, melhor avaliados, para conhecermos a sociedade brasileira como esse programa vem sendo implementado. E para isso, nós convidamos o secretário adjunto de Renda e Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Dr. Luiz Henrique Paiva, a quem agradeço pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Beto. Obrigado. Esses números que apontam para um crescimento no volume total de famílias atendidas, mais de 13 milhões,4, e também um volume de 16,7 bilhões. Qual é a avaliação que o governo vem fazendo do desempenho do programa que está incentivando a sua expansão? Bem, na verdade, a avaliação vem sendo feita não apenas pelo governo, mas por universidades, institutos de pesquisa. O Bolsa Família ele é um programa muito bem focalizado. Ele alcança, de fato, as famílias mais pobres do país. E, com isso, ele faz com que as transferências tenham um impacto muito grande na extrema pobreza. Então, se a gente pegar o volume total de recursos, eles correspondem a apenas 0,4% do PIB. Mas o Bolsa Família, se não houvesse o Bolsa Família, a extrema pobreza do Brasil seria praticamente 1/3 maior do que ela é hoje. O Bolsa Família responde sozinho por 16% da queda do índice de desigualdade que nós tivemos no último ano. Ou seja, se o Brasil é hoje um país menos injusto do que já foi, em parte isso se deve ao Bolsa Família. Então, a decisão da presidenta Dilma no início do governo, do início do seu governo, foi dar uma ênfase no programa. O maior reajuste até hoje da história do programa Bolsa Família foi dado no início do governo da presidenta Dilma, em abril, no mês de abril. Foi um aumento de aproximadamente 20%, com um aumento correspondendo a um aumento real de 9% no valor dos benefícios, ou seja, os beneficiários tiveram majorado o poder de compra dos seus benefícios, né? E isso é muito importante, porque a gente sabe que os beneficiários gastam fundamentalmente isso com comida, quando sobra um pouquinho material escolar, um pouquinho mais com remédio em caso de necessidade. Ou seja, são coisas de fato muito básicas, né, e que fazem a diferença na vida dessas famílias. Para que os nossos telespectadores possam ter uma ideia ainda mais concreta, né, quais são os valores que são pagos? O senhor falou nessa majoração aí de 20% em média, né? Como é que isso chega até lá na ponta da família de extrema pobreza? Essa é uma pergunta muito interessante, Beto, porque assim, os valores do Bolsa Família eles são valores até hoje bastante modestos. O Bolsa Família, enfim, algumas pessoas já devem ter recebido uma comunicação via e-mail reclamando dos valores transferidos. Eu mesmo já recebi uma que falava que o valor transferido era de R$300 por criança. Na verdade, o benefício médio hoje transferido para as famílias é um benefício de R$120 por família por mês. Por família. Por família por mês. Ou seja, é um benefício modesto, voltado para famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza, e que acaba fazendo muito diferença na vida dessas pessoas, porque é um fluxo regular de dinheiro, né? O que as famílias pobres em geral têm, e que muitas vezes as pessoas de classe média como nós não percebem, não é simplesmente o fato de que elas são pobres, é o fato de que o fluxo de renda na vida delas ele é muito inconstante. Há meses que eles recebem algum dinheiro, eles até saem momentaneamente da situação de extrema pobreza, e você passa no mês seguinte em que a pessoa fica adoentada e por isso não pôde sair para trabalhar, e ela tem rendimento zero, ela não tem nenhuma rede de proteção social. O Bolsa Família, então, funciona isso como o primeiro elemento da rede de proteção social brasileira, fazendo a transferência regular, constante, de um pequeno valor
que assegura a compra de uma quantidade básica de comida e, quando é possível, de alguma coisa a mais que ajuda a criança na escola ou que ajuda a família a superar uma situação de doença e situações desse tipo. Eu lembro de um discurso da presidente Dilma, quando ela lembrava que, apesar do Bolsa Família já ter uma consolidação, são muitos anos, né, começou lá no governo Lula, no entanto, haviam muitas famílias que ainda não tinham sido alcançadas, né? Calculava-se até aproximadamente 800 mil de extrema pobreza, em que o Bolsa Família, apesar de sua intenção, não chegava lá. E aí foi criado um conjunto de mecanismos, né, chamados até de buscativas, né? Hoje já se está chegando lá, ou seja, essas famílias muito pobres estão sendo alcançadas pelas novas variantes do Bolsa Família? Estão sendo alcançadas. De fato, houve uma estimativa feita logo na data de lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, uma estimativa ainda preliminar, de que cerca de 800 mil famílias estavam em situação de extrema pobreza e, mesmo assim, ainda não estavam recebendo o programa Bolsa Família. O primeiro desafio imposto, então, foi procurar essas famílias. Cerca de 400 mil delas foram inscritas no programa, ou seja, desde junho, quando o Plano Brasil Sem Miséria foi lançado, cerca de 400 mil famílias em situação de extrema pobreza foram cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, cadastradas pelas prefeituras. Pouco mais de 300 mil delas foram inseridas já no programa Bolsa Família, ou estão em situação de serem inseridas, assim, estão em processo de inserção, ou seja, vão receber agora, nos próximos meses, seus benefícios. Com isso eu estou entendendo que nem todas alcançadas pelo Brasil Sem Miséria estão ainda incluídas no Bolsa Família, são atividades diferentes. Exato, a atividade de busca ativa para cadastramento, ela visa incluir no Cadastro Único. O Cadastro Único é utilizado para alguns programas sociais, ou vários programas sociais, na verdade, utilizam o Cadastro Único, né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um deles. Então, a família pode se beneficiar dessas demais ações. E o Bolsa Família tem as suas regras de concessão, ele é um programa que tem as regras de concessão bem estabelecidas e ele vai aos poucos incorporando essas famílias. A nossa ideia é de que todas as famílias extremamente pobres estejam eventualmente recebendo o Bolsa Família. Então é uma questão de tempo, o cadastramento é feito e a inserção dessas famílias vai sendo feito aos poucos na sequência do cadastramento.